E aí, tudo bem? Esse provavelmente vai ser um vídeo longo, que eu vou falar algumas coisas que me aconteceram nessas últimas semanas. E, sei lá, vou jogar aberto aqui com todo mundo, sem esconder quem eu sou, sem esconder a minha vulnerabilidade. E eu acho que o título desse vídeo já fala bastante, né? Sobre o que eu vou trazer aqui para vocês. Mas vou tentar de forma resumida, porque o assunto se estende muito e eu pretendo falar em outros vídeos sobre isso, né? Sobre alguns dos pontos que eu vou trazer aqui. Mas basicamente eu fiquei há uma semana atrás, eu tive alta de uma internação que durou praticamente 8 dias. Foi uma... quase... na realidade foram 11 dias que eu fiquei ruim, como um todo. E desses 11, eu tive 8 dias de internação, tirando os 3 primeiros dias. Eu tive uma urticária no corpo inteiro, que lá vinha, saía, no berlo, lá nas costas, na barriga, no rosto, na mão, na palma da mão. Foram 8 dias de internação tomando muito remédio na veia, tomando corticoide, antistamínico, alguns remédios que eu tomei também de controle emocional. Não pretendo trazer o nome dos remédios, acho que o ponto não é esse, mas foram alguns também. E antes da minha internação, eu tive muito medo de morrer. Quando eu fui internado, né, durante assim esse processo, eu tava com muito medo de morrer. E eu nunca tinha sentido um medo parecido com aquele. Eu tava muito assustado, porque eu já tinha ido no hospital 4 vezes, tomado muitas medicações na veia e não cessavam. E eu tava sendo internado por esse motivo. E eu tava muito empipocado o corpo inteiro e coçava muito. E aquilo me incomodava demais, porque por mais remédio que eu tomasse, via oral, também intravenoso, parecia que piorava. Parecia não, piorava. Isso durante os 6 primeiros dias de internação. Então, eu era medicado o tempo inteiro. E eu tomava a medicação e meu corpo reagia e eu piorava. Meus exames de sangue estavam perfeitos. Eu sou uma pessoa saudável, né? Eu tinha acabado de correr a maratona SP City em julho, finalzinho de julho. E continuava treinando depois da maratona também. Eu parei justamente por conta da urticária. Não estava com febre, demais sintomas. Os exames, como eu falei, estavam todos perfeitos. O que me preocupava, porque quando a gente não sabe o que tem, a gente sempre fica preocupado, né? A gente não tá tratando, mas não sabe o que. Acabou que saí e tive alta no meu 8º dia. No 7º dia eu comecei a melhorar. E no meu 8º dia eu tive alta. Tiveram muitas pessoas que foram me visitar, tiveram muitos amigos próximos, muita família que ficou comigo durante esse período. Foi um período que eu fiquei no quarto, num hospital particular aqui em São Paulo. E durante esse período de internação no quarto, muitas coisas me passaram pela cabeça, muita reflexão, principalmente espiritual, passou nessa fase. Eu não saí do quarto nenhum dia. O quarto era bastante ventilado, tinha varanda, tinha acesso a sol, chuveiro, enfim, era um quarto muito bom. A equipe médica era muito boa, tem todos os profissionais envolvidos muito bons. Alguns pontos que eu acho que tiveram alguns vacilos assim, não em relação aos procedimentos, mas em relação ao contato com o ser humano. Muitos enfermeiros e enfermeiras entravam e demonstravam, ou com palavras, que era pior, ou com expressão, de que estavam assustados, como o meu caso. E uma das coisas que fazia eu piorar era a minha ansiedade. Era o fato de eu estar ruim e escutar uma pessoa, um enfermeiro, um médico, alguém da saúde, olhar pra você e se assustar com você. Consequentemente, você acaba se assustando muito mais. E tiveram pessoas que falaram, tiveram profissionais que falaram. Eu passei por um profissional que falou pra mim que já viu casos assim, que teve que fazer um transplante de pulmão antes de ser internado. Então você imagina o que passava na minha cabeça. Bom, eu ainda vou investigar o que me causou essa urticária. A gente não sabe ao certo o que foi, tem algumas possibilidades.
A questão é que eu preciso dar pelo menos uns 30 dias sem medicação, principalmente corticoide, para que os exames de alergia tenham um resultado eficaz, senão eles acabam sendo mascarados. Então tem que esperar esse tempo passar para depois começar a fazer os exames, né? Fazer uma engenharia reversa, né? Trazendo para a saúde. Depois que eu saí do hospital, na quinta-feira, na sexta-feira eu estava muito bem. Eu fui trabalhar, inclusive uma demanda de trabalho que tudo aconteceu muito rápido. Eu estava trabalhando com uma empresa de fora do Brasil, na Europa, com um fuso horário 6 horas na nossa frente, o que me fez dormir cedo, mas acordar muito cedo também, porque era 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, já tinha muita mensagem deles, e eu estava muito ligado com isso, assim, o meu nível de ansiedade, o meu nível de estresse foi muito alto, por conta desse trabalho que eu tive que fazer. Graças a Deus deu tudo certo. Só que de sábado para domingo aconteceu algo que nunca tinha acontecido na minha vida, assim. Eu ficar acordado sem essa vontade de estar acordado. Eu tive insônia de sábado para domingo. Eu precisava ter dormido, porque eu ia trabalhar no domingo cedo. E acabou que eu fiquei acordado, literalmente, assim. E eu entrei num estado, quando chegou a tarde, eu não estava na minha casa, eu estava trabalhando no aeroporto um pouco distante, 1h30 de estrada. E voltando para casa, eu já entrei num estado de psicose, sem saber que eu estava passando por isso. E principalmente causado pela falta de sono, por tudo que eu vivi durante a internação nos 8 dias. Em consequência disso, eu estava tendo alguns atos que eu julgava lúcidos, mas que não estavam sendo lúcidos. Depois eu fui atrás disso e assim, é tudo muito parecido com você estar bêbado, por exemplo. Os sintomas da falta de sono, né? Da privação de sono em excesso, como foi o meu caso. Eu cheguei em casa, depois de algumas coisas que eu acabei fazendo, graças a Deus não me acidentei. Eu cheguei em casa por volta das 3h30 e fui dormir. Falei, preciso descansar. Deitei na cama e não conseguia dormir. A minha cabeça estava a 1 milhão por hora. Tomei banho, tomei um chá, não conseguia dormir, nada resolvia. Deu umas 5 horas da tarde, mais ou menos, eu comecei a ter uma crise de pânico muito forte. Eu estava em casa sozinho, deitado, e eu estava vendo coisa, eu estava escutando coisa, eu não estava conseguindo respirar praticamente, né, aquela respiração ofegante, e eu estava desesperado. Eu achei que eu ia morrer naquele momento. Eu pensei que eu tinha saído do hospital, eu tinha melhorado para depois morrer. Então isso me botou numa situação de muito desespero. Eu liguei para um psiquiatra, meu psiquiatra não conseguiu me atender naquele momento. E eu liguei para uma amiga minha que me viu desesperado do quarto. Estava na minha cama e eu não conseguia nem falar. Eu acho que eu levei pelo menos uns 5 minutos para conseguir começar a falar o que estava acontecendo. Dentro desses 5 minutos eu tentei em algum momento falar que estava tudo bem, assim, para não pensar que algo maior estava acontecendo. Essa minha amiga percebeu que eu estava tendo uma crise de ansiedade, e hoje eu entendo que foi uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, na verdade. E ela me acalmou. Eu fiquei praticamente 2 horas em vídeo com ela. E dentro dessas 2 horas eu fui acalmando gradualmente. Os meus batimentos chegaram a 110, 120. Antes de eu entrar em contato com ela. E eu tava deitado. E eu corro. Assim, os meus batimentos numa situação normal dessa é na casa dos 50, sei lá, 60 talvez. Então tava o dobro, então isso estava me preocupando também. Ao mesmo tempo eu sabia que não era tão elevado, porque eu tô acostumado a correr em alta frequência. Então eu corro, quando eu faço muito esforço, a minha frequência sobe para cima de 180, por exemplo. Mas eu consegui identificar claramente, além dos sintomas físicos, eu consegui registrar o que eu estava sentindo, sabe? Evidenciou. Eu me acalmei, eu pensei que seria aquele único momento. No domingo à noite eu consegui dormir. Na segunda-feira foi um dia agitado de trabalho, de casa. Terça-feira eu fui trabalhar novamente. Voltei para casa, tive uma outra crise. E aí dessa vez a minha esposa estava em casa.
ela conseguiu me ajudar, me acalmar, ela presenciou, foi mais leve, mas ainda assim foi uma crise intensa. E no sábado à noite eu tive uma sensação ruim de novo, de crise de pânico. E ontem, segunda-feira, hoje é terça, ontem eu também tive essa crise de pânico. Todas assim, mais leves e menos intensas do que foi no domingo. Isso me assusta, porque eu nunca tive isso. Eu nunca tive crise de pânico. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. A ansiedade sempre esteve presente comigo. Eu já tentei de diversas maneiras trabalhar essa ansiedade, com a meditação, com respiração, com esporte, com música. Mas nunca chegou a esse ponto de crise de pânico. Porque eu fui atrás para identificar os sintomas de que eu estava passando. Eu me enquadro em praticamente todos os checkboxes disponíveis da crise de pânico, eu tava ticando lá. E isso é desesperador. Mas a gente tem que ter coragem de seguir adiante, sabe? E chega um ponto que eu fico com medo de ficar com medo. Porque isso começa a me gerar uma crise muito forte. Então tô tendo muito autocontrole para que isso não aconteça. Eu tô mantendo vibrações muito boas. E frases que eu tô me agarrando, que eu consiga trazer um pouco mais de significado pro que eu tô passando e ao mesmo tempo também me acalmar e colocar minha cabeça no lugar, porque eu imagino que isso é temporário, o que eu tô passando. É um conjunto de fatores que me fez chegar até aqui e é um conjunto de fatores que vai me fazer sair da onde eu tô aqui. Eu ainda tô passando por isso. Obviamente ontem foi um dia menos intenso, hoje tá sendo um dia tranquilo, mas eu tô me fortalecendo muito nessa presença minha física aqui na Terra, sabendo que muitas pessoas se importam comigo e também que eu me importo com muitas pessoas. É claro que durante uma crise, de nada isso adianta. A crise você tem que resolver, é uma emergência, você tem que apagar um incêndio. Mas antes de você passar por ele, você consegue identificar muitas coisas que te fazem estar aqui. Depois que você passa pela crise, você consegue também identificar muitas coisas e se fortalecer em muitas coisas para que você não chegue naquele momento novamente. E o medo de ficar com medo é algo que, se eu me agarrar nele, ele vai me impedir de fazer muita coisa. Eu não vou conseguir sair de casa. Então eu não posso me segurar nisso. Eu tenho que me segurar de que eu sou uma pessoa forte, de que eu sou uma pessoa corajosa para enfrentar tudo que eu enfrentei na minha vida já. E tá aqui, abrindo o jogo com todo mundo, com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu não conheço, me mostrando vulnerável a ponto de não entender o que tá passando comigo e mesmo assim me escondo para passar para vocês. Que eu acredito que algumas coisas assim, na verdade, falar é muito importante, botar para fora é muito importante, mas eu poderia fazer isso em terapia, como eu faço em terapia. Eu sou uma pessoa que faz terapia há muitos anos. E a terapia é um outro ponto que eu tô me agarrando para me fortalecer. Mas expor os meus medos, expor o que eu tô passando e mostrar que a gente é ser humano e passa por altos e baixos na vida. Talvez você que tá aí assistindo também tá passando por um momento difícil, sabe? E consegue encontrar na dor do próximo uma dor parecida com a sua. Encontrar um grupo que você se sinta pertencente àquele grupo que compartilha de uma mesma dor. Isso mostra que você não tá sozinho no mundo. Que existem outras pessoas que estão passando pelo que você está passando também. E o intuito desse vídeo, na verdade, é isso, sabe? É mostrar que a minha vida virou de cabeça para baixo, novamente, depois que eu saí do hospital. Parece que me pegaram como um bonequinho, me balançaram. Eu saí outra pessoa, fisicamente falando, espiritualmente falando também. Eu tive muita revelação espiritual enquanto eu fiquei por lá e alguns dias depois também. Eu tive muitas experiências riquíssimas e fortíssimas espirituais. E isso me fez quebrar uma barreira que eu tinha entre a teoria e a verdade.
Eu sempre soube da teoria de muitas coisas. Mas é como na corrida. Não adianta você ler um livro sobre como você corre uma maratona e sair para correr uma maratona que você não vai conseguir. Você tem que fazer na prática, você tem que sentir como é na prática e evoluir na prática. A teoria caminha junto com a prática. E a espiritualidade caminhava só na teoria na minha vida. Mas naquele momento eu senti na prática o que era. Eu não vou aprofundar nesse vídeo sobre isso. Talvez num próximo vídeo eu traga alguns relatos mais profundos sobre o que eu passei, sobre o que eu vivi. Eu considero como se fosse praticamente um despertar espiritual que eu tive. E eu acredito, sinceramente, que eu vou melhorar, que é um processo que eu tô passando, que eu preciso passar na minha vida. E que vão ter dias melhores e dias piores. Mas o importante é a gente manter a cabeça no lugar e continuar no dia bom e continuar no dia ruim, sabendo que o dia bom vai existir. A gente precisa do dia ruim para dar valor ao dia bom. E a gente precisa do dia bom para saber quando o dia tá ruim. Então é meio contraditório. Mas você nunca saberia dizer que você tá bem se você nunca tivesse assistido mal. Você precisa passar pelo outro lado para saber o que o outro lado também representa. Os opostos são importantes e amadurecem e nos fazem crescer. A gente aprende no amor ou na dor, literalmente, e a gente evolui. Então o intuito da minha conversa hoje foi estar aqui de coração aberto, sem vergonha de falar nada para ninguém, e mostrar que isso aqui não é um canal de corrida só. Eu quero trazer muito da minha vida, assim, pra esse lugar. Porque eu acho que eu tenho muito a dizer, assim, eu tenho muito a compartilhar. A minha história de vida até hoje, com 37 anos, é uma história muito forte. E eu tô aqui pra contar pra vocês. E eu poderia não estar. E eu tenho que me agarrar no fato de que se eu cheguei até aqui, até hoje, por tudo que eu passei, eu consigo passar por amanhã, eu consigo passar por depois de amanhã. A minha esposa fala que existe alegria na tristeza, que a gente consegue encontrar alegria na tristeza, que a gente consegue encontrar o alívio na dor. E de fato a gente consegue, basta a gente querer, basta a gente se acalmar e procurar. Existe, ela está presente. O intuito hoje era falar sobre o que eu tô passando, falar sobre o que eu passei. Eu tenho algumas coisas que não me tiram da cabeça a razão do porquê que eu tô passando por isso, por essas crises. Eu não acho que é só uma questão física, tá muito envolvido com uma questão espiritual também. Eu tenho certeza disso, na verdade. Mas eu tenho certeza que isso aqui é passageiro. E é mais uma história que eu vou carregar nas minhas costas. E que eu tô disponível para falar, para conversar. Mais uma casca que eu construo para eu conseguir me reerguer, para eu conseguir continuar a minha vida. Então eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que eu fique bem também. Que a vida continua para todo mundo. E a gente tem muitas coisas para fazer ainda. Muitos amigos, muita família. A gente tem muito a falar. A gente tem muito a ensinar. E aqui no meu caso a gente tem muito a compartilhar. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha trazido para você alguma reflexão na sua vida. Algum ponto na sua vida, sabe? Se você encontrou em algum momento na minha dor, na minha fragilidade, algo em você também, que isso melhore, que isso passe, que é passageiro. A gente não precisa ter medo de se expor. A gente não precisa ter medo de ter vergonha, de mostrar nossas fraquezas. As nossas fraquezas são quem nos fazem forte. De novo eu trago para vocês porque não existe força se não existe fraqueza. Não existe fraqueza se não existe força. E a gente tem que se agarrar nos dois ao mesmo tempo e continuar. A gente vai com certeza se encontrar outras vezes. Eu quero trazer outros assuntos para cá também, sobre essas experiências que eu passei. E mais muitas outras coisas que eu passo também. E muitos outros aspectos da minha vida, além da corrida, para esse canal aqui. Eu fiquei quase 20 dias sem correr. Eu voltei a correr essa semana, corri ontem, corri hoje. Tô colocando a minha vida no eixo novamente.
sofrendo com a volta, mas entendo que é uma transição, é passageiro, logo mais eu tô de volta muito bem fisicamente também. Espero que a gente se veja mais vezes por aqui. Obrigado, valeu, tamo junto.